Olá, bem-vindo de volta à segunda temporada do nosso podcast Um Olhar Búdico. Hoje chegamos ao episódio final desta temporada. 20 episódios. Somando as duas temporadas foram 40 episódios. Uma jornada que passou pelo sofrimento e pela compaixão, pela família e pelo trabalho, pelo envelhecimento e pela tecnologia, pela simplicidade, pela presença e muito mais. E agora chegamos à última pergunta, talvez a mais profunda de todas. O que fica quando partimos? Não é uma pergunta fácil. É o tipo de pergunta que a maioria de nós evita, não porque seja irrelevante, mas porque toca em algo que preferimos não olhar de frente: a nossa finitude. Mas o budismo nos ensina que olhar para a morte com clareza não é mórbido, é libertador, porque quando você sabe que vai partir, começa a prestar atenção no que realmente quer deixar. O Buda falou sobre a morte com uma abertura que hoje é surpreendente. Ele ensinava os monges a contemplar a impermanência do corpo, não para cultivar o medo, mas para despertar da ilusão de que temos tempo infinito. Essa prática, que mencionamos no episódio sobre envelhecimento, era considerada uma das meditações mais transformadoras do caminho. Existe uma história que já contamos na primeira temporada, mas que vale muito a pena contar de novo. É uma história em que uma mãe desesperada chega até o Buda carregando o filho morto nos braços. Ela implora que o traga de volta à vida. O Buda olha para ela com compaixão e diz: "Trarei seu filho de volta, mas primeiro traga-me uma semente de mostarda de uma casa onde nunca tenha entrado a morte." A mulher sai em busca da semente, bate de porta em porta. Em cada casa encontra a mesma história. Alguém que partiu, alguém que foi perdido, alguém que não está mais. Quando ela retorna, não traz a semente, mas traz algo mais valioso: a compreensão de que a morte não é exceção, é a condição compartilhada de todos os seres. E nessa compreensão, algo nela se abre. O luto ainda existe, a dor ainda existe, mas a resistência, a ilusão de que isso não deveria acontecer, se dissolve. E isso também tem a ver com uma coisa que chamo de legado. A palavra legado vem do latim e quer dizer aquilo que é deixado, transmitido e entregue. Na nossa cultura, legado costuma ser associado a coisas tangíveis: o patrimônio que se herda, o nome que fica numa placa, o livro publicado, a empresa construída, a obra que resiste ao tempo. E não há nada de errado com isso. Criar algo que persiste é uma forma legítima e bela de contribuição. Mas o budismo nos convida a olhar para uma dimensão de legado muito mais sutil e, ao meu ver, muito mais poderosa. Porque a maioria de nós não vai deixar um prédio com o nosso nome, não vai escrever um livro que seja lido por gerações, não vai fundar uma instituição que dure séculos. E ainda assim, cada um de nós deixa algo. Deixamos nas pessoas que tocamos, nas escolhas que influenciamos, nos padrões que transmitimos, consciente ou não, na qualidade de presença que oferecemos ou retivemos. Legado, no sentido búdico, é o rastro invisível
que nossa passagem deixa no tecido do mundo. Nesse sentido, o conceito de karma entra de uma forma que vai além do senso comum. Karma não é destino, não é punição divina, não é a ideia simplificada de que o bem que você faz volta para você e o mal também. Karma significa, literalmente, ação. E a lei do karma é a lei de que toda ação tem consequências, que se propagam no tempo, no espaço e nas pessoas ao redor. Cada palavra dita com crueldade deixa uma marca na pessoa que a recebeu e no padrão que se instala em quem a disse. Cada gesto de generosidade genuína cria ondas na pessoa que o recebeu e na disposição que se fortalece em quem o fez. Não precisamos acreditar em reencarnação para entender isso. Basta observar como um pai ansioso cria filhos ansiosos, como uma liderança compassiva transforma equipes inteiras, como uma conversa honesta no momento certo pode mudar o curso de uma vida. O legado, nesse sentido, não começa depois que partimos. Ele está sendo construído agora, neste momento, em cada escolha, em cada palavra, em cada gesto, ou na ausência deles. Preciso pausar aqui para falar de algo que raramente entra nas conversas sobre legado. O legado que não queremos deixar, mas deixamos assim mesmo se não tivermos atenção. Deixamos padrões de sofrimento, traumas não resolvidos que se transmitem para os filhos, que os transmitem para os netos, medos que se disfarçam de conselhos, feridas que se transformam em regras da família. O budismo tem um conceito que os psicólogos contemporâneos também estudam com atenção: o condicionamento intergeracional. A ideia de que o sofrimento não resolvido de uma geração se manifesta de forma muitas vezes invisíveis nas gerações seguintes. Isso não é para gerar culpa, é para gerar responsabilidade, porque o sofrimento pode ser transmitido, a cura também pode. O pai que aprende a regular as próprias emoções transmite essa capacidade para os filhos. A mãe que aprende a pedir desculpa genuinamente ensina aos filhos que o erro não precisa ser escondido. O avô que fez as pazes com o próprio passado libera as gerações seguintes de carregar aquele peso. Trabalhar o próprio sofrimento com consequência é talvez o legado mais profundo que um ser humano pode deixar para quem vem depois. E aqui chegamos num dos ensinamentos mais desafiadores e mais libertadores do budismo: anatta, a ausência de um eu fixo e permanente. O que isso tem a ver com o legado? Tem tudo a ver, porque a ansiedade em torno do legado muitas vezes nasce do ego, do desejo de que o eu persista, mesmo depois que o corpo se vai. Queremos ser lembrados, queremos que o nosso nome dure, queremos provar que passamos por aqui e que isso importou. E o budismo nos pergunta gentilmente: para quem você quer que isso importe? Se o eu é uma construção, se o que chamamos de eu é, na verdade, um processo em constante transformação, uma coleção de experiências, memórias, condicionamentos e consciência momentânea, então a pergunta sobre o legado muda completamente. Não se trata mais de fazer o nome durar, trata-se de contribuir genuinamente sem precisar de crédito, de agir com bondade sem precisar de testemunha, de plantar árvores cuja sombra
você talvez nunca descanse. Essa é a forma mais pura de legado, a ação que nasce não do ego, que quer ser lembrado, mas da compaixão que simplesmente quer contribuir. Como já dissemos, Siddhartha Gautama, o Buda, morreu há mais de 2.500 anos. Ele não deixou nada escrito, não construiu templos, não acumulou riqueza, não fundou um império. Ele deixou ensinamentos, transmitidos oralmente por décadas antes de serem escritos. Deixou uma comunidade, a Sangha, que carregou esses ensinamentos através dos séculos e deixou, acima de tudo, um caminho, uma forma de olhar para a mente e para o sofrimento que continua transformando vidas hoje, em todos os cantos do mundo. O legado do Buda não foi construído com monumentos, foi construído com presença, com ensinamento, com compaixão e com a disposição de simplesmente ser um exemplo do que é possível para um ser humano. Você não precisa ser o Buda para deixar um legado assim. Basta ser genuinamente você, com atenção, com cuidado, com honestidade, nas relações que de fato importam. E a pergunta mais comum sobre o legado é: o que vou deixar? Mas talvez a pergunta mais útil seja outra: como estou vivendo agora? Porque o legado não é um projeto para o futuro, é a soma de como você vive a cada dia. A qualidade com que você ouve as pessoas que ama, a honestidade com que você age quando ninguém está olhando, a forma como você trata alguém que não pode te dar nada em troca, a presença que você oferece numa conversa difícil, o cuidado que você dedica a algo que a maioria faria por cima. Esses gestos não aparecem em obituários, não ganham prêmios, não viralizam nas redes sociais, mas ficam na memória do que estavam presentes, ficam nos padrões que se instalam, ficam nas histórias que são contadas anos depois, quando alguém diz: aquela pessoa fez diferença na minha vida. O budismo nos convida a uma prática chamada Bodhisattva, o coração desperto, a mente voltada para o bem de todos os seres, não apenas dos que são próximos, não apenas dos que nos amam, mas de todos, incluindo os difíceis, os distantes, os desconhecidos. Viver como Bodhisattva é viver como legado em movimento. E assim, chegamos ao fim. 40 episódios em 2 temporadas. 40 conversas sobre o que significa viver com mais consciência, mais compaixão, mais presença. Falamos, como já disse, sobre sofrimento e sobre possibilidade real de transformá-lo, sobre relacionamentos, família, trabalho, sobre o corpo que envelhece e a mente que pode despertar, sobre a tecnologia que distrai e a simplicidade que liberta. E agora, sobre o legado. Essa pergunta que, quando feita com honestidade, reorganiza tudo. Quero deixar com você 3 perguntas para carregar daqui para frente. Não para responder de uma vez, mas para deixar viver dentro de você e ver o que elas produzem. A primeira: com que qualidade de presença estou vivendo os meus dias? A segunda: que padrões estou transmitindo consciente ou inconscientemente para quem está ao meu redor? E a terceira: se hoje fosse o último dia, o que eu diria que valeu a pena? Essas perguntas não têm respostas certas, têm direções, e às vezes uma boa direção é tudo o que precisamos. Obrigado do fundo do coração
por ter acompanhado essa jornada, por ter dado atenção, que é o bem mais precioso que temos, por ter trazido essas reflexões para dentro da sua vida. O budismo não é uma religião de respostas prontas, é um convite para perguntas mais profundas. E você, ao estar aqui, já está no caminho. Que você possa viver com leveza, que você possa agir com compaixão, que o que você deixar no mundo, nas pessoas, nos gestos, nas escolhas, seja um reflexo do melhor que existe em você. Uma última reflexão. Milhares de velas podem ser acendidas por uma única vela, e a vida da vela não será encurtada. A felicidade nunca diminui quando é compartilhada. Palavras do Buda. Amor para todos os seres, hoje e sempre.